Eu sou a professora Alícia Navarro de Souza, que coordena atualmente o Programa de Relações Internacionais da Faculdade de Medicina da UFRJ. E estou aqui com muita alegria com 3 alunas da Universidade Nova Lisboa, alunas de Medicina do 5º ano de Medicina. Só para ilustrar, os alunos internacionais, em geral, vêm no internato, né? Portanto, no último ano ou penúltimo ano de Medicina. E nós recebemos alunos habitualmente de Portugal, de várias universidades portuguesas, da Espanha, da França, também de mais de uma universidade, Áustria e Alemanha. Sem dúvida, a facilidade de língua possibilita que o interesse de alunos portugueses seja muito significativo. Eu gostaria de perguntar a vocês, começar perguntando a vocês, por que escolheram a UFRJ? A escolha da UFRJ partiu muito, principalmente pela vontade de vir para o Brasil, pelo Rio de Janeiro. Nós, na faculdade, temos muita possibilidade de fazer um Erasmus em vários países da Europa, que pessoalmente avaliando todas as faculdades e todo o programa que eles tinham para nos oferecer, não achei que nenhum deles fosse tão enriquecedor como no Brasil. Depois, contactando com colegas que tinham estado anteriormente na UFRJ e no Rio de Janeiro, começou tudo a fazer muito sentido, o facto de aqui ser mais prático do que é em Portugal, nós podermos de facto começar a atender aqui os pacientes, termos um contacto com o paciente, com a comunidade neste caso também, que lá não nos é permitido ter nesta fase da formação académica, facilitou e tornou a vontade de conhecer uma cidade tão maravilhosa como o Rio de Janeiro, tornou tudo mais fácil e fez sentido. Vocês estiveram em 3 internatos, pediatria, psiquiatria e medicina de família e comunidade. Como foi a experiência que vocês tiveram nesses diferentes internatos? Eu devo dizer que dos 3, o que eu sinto que tenha aprendido mais e que tenha desenvolvido mais as minhas capacidades de revisão teórica do que nós fomos aprendendo durante os primeiros 4 anos e o que deu para desenvolver um pouquinho mais o contacto com o paciente, o contacto com a comunidade, foi sem dúvida a medicina da família. O estágio de pediatria também foi muito bom porque foi muito prático, foi a primeira vez que nós tivemos a oportunidade de atender pacientes, tocar, mexer nos pacientes, que nós em Portugal não temos essa oportunidade e, portanto, pediatria nesse aspecto foi super enriquecedor. O estágio de psiquiatria foi bom no seu geral, embora eu acho que o hospital, ou pelo menos a forma como o internato está organizado, não está tão preparado para nos receber. O hospital onde nós ficámos, o Instituto de Psiquiatria, o IPUB, é um ótimo hospital, um hospital de referência na área, mas acho que nós não podemos ter tanto contacto com os pacientes por serem mais sensíveis ou mesmo pelos professores não terem tanta disponibilidade para nos ensinar. Acho que foi o menos proveitoso para nós, mas positivo na mesma, sem dúvida alguma. Foram 3 estágios muito bons. Ganhámos muito em devido fazê-los cá, em comparação ao que teríamos feito em Portugal, sem dúvida. Certamente, entre o Brasil, ou Rio de Janeiro, e Portugal, Lisboa, há outras diferenças, né? Não só quanto ao ensino médico. Claro. O que vocês destacariam mais especialmente? O tempo, a praia, a caipirinha, mas em termos culturais, eu acho que o Portugal e o Brasil não são assim tão diferentes. Eu, pelo menos, senti, claro que existem algumas diferenças, como existem também entre Portugal e outros países da Europa, mas, por exemplo, em termos culturais, em termos da maneira de ser das pessoas, do calor humano, eu acho que o Brasil e Portugal são 2 países muito próximos, muito mais próximos do que Portugal e, por exemplo, países do leste da Europa, que estão muito mais perto de Portugal, mas acabam por ser muito mais diferentes. Por isso eu não senti um choque cultural tão grande. Claro que existem sempre algumas diferenças, o que é ótimo, se fosse a mesma coisa não quereríamos vir, não é? Mas eu acho que a cultura acaba por ser semelhante, claro que a música, a comida, as pessoas, tudo fez com que nós tivéssemos adorado a experiência, mas sim, existem alguns pontos em que não é exatamente a mesma coisa, o que é bom. Depois o tempo, também é bom, é ótimo. Tivemos a oportunidade também de conhecer o Rio de Janeiro, de viver verdadeiramente a cidade,
de experimentar o dia, a noite, a tarde, a praia, o convívio, foi mesmo muito bom. Não sei. Eu acho que em termos culturais, apesar de serem muito parecidos, nós, pelo menos na medicina da família, ganhámos muito porque pudemos ter o contacto que os alunos cá têm, que foi uma das coisas que nos motivou e que nos surpreendeu, mais que é de os alunos aqui terem a oportunidade de estar dentro das comunidades, estar próximo das pessoas, ir à casa das pessoas, que são coisas lá que nós não fazemos, não existe o conceito de visita domiciliária, não é? E eu acho que isso nos permitiu entrar dentro da cultura do Rio de Janeiro. Visitar as pessoas, exatamente, visitar a casa das pessoas. Um pouquinho além da linha de Copacabana e Ipanema, não é? Claro. Que são lindas na mesma, como é óbvio, mas não em termos só. médicos enriquecem muito irmos ir ao dentro do Rio de Janeiro, mais interior, mais profundo. Sem dúvida. Eu dei por mim a dizer aos meus pais, a meio deste intercâmbio, que a parte bonita que passa lá para fora não é o verdadeiro Rio de Janeiro. E que foi de facto uma coisa que nós pudemos viver todas as vertentes do Rio de Janeiro, a parte rica, a parte pobre, a parte intermédia. Nós vivemos também numa zona, nós ficamos a morar no Catete, que eu acho que é uma zona muito brasileira. O verdadeiro é viver num bairro típico, de ter tudo à porta, as pessoas simples, que nos atendem a qualquer necessidade. É o típico carioca que a gente pergunta como é que se vai a um sítio que nos leva lá. Exato. Que não há em Portugal. O povo português é um povo bastante acolhedor, mas não há nada que se compare aqui. E foi eu acho que foi a primeira coisa que nós sentimos, na verdade, foi o calor das pessoas mesmo. E acho que todos os estágios também nos permitiram ver estas vertentes. Mesmo na pediatria, nós vimos histórias de vida das crianças, tínhamos de fazer sempre no ambulatório contexto social, e dava para perceber que as crianças não têm uma vida tão facilitada como nós achamos que têm em Portugal, que se calhar já é um bocado um dado adquirido, porque felizmente é um país bem evoluído, que não há apesar de haver, não há tanta desgraça, digamos assim, que aqui há sempre mais, porque a população também é gigante e tudo que há aqui para nós é muito maior, seja riqueza, tudo em seja grande pobreza, escala. A escala não é comparável. Mas permitiu-nos ter uma realidade, estar próximo destas realidades, perceber coisas que até agora eram teóricas, era mito, era televisão, chegar e enfrentar estas realidades por nós próprias, que depois foram ainda mais confirmadas na medicina da família, de ver as pessoas, atender todo e qualquer tipo de pessoa, ir às comunidades, viver a comunidade como ela é, mas a forma que nós fomos recebidas nas comunidades. Foi incrível a forma como nos receberam nas visitas, por exemplo, no caso das visitas domiciliárias que nós fizemos em medicina da família. O modo como os pacientes nos recebem, eu nunca vi nada igual. Eles são bons para nós, são acolhedores, fazem café, oferecem café da manhã. Foi mesmo muito bom termos tido a oportunidade de realizar esse tipo de visita domiciliária, que em Portugal é uma coisa que nós nunca íamos ter esta possibilidade. Mesmo se fizessem residência em medicina de família? Existe o conceito de visita domiciliária, mas não é, para já, não há comunidades, portanto não é uma visita à comunidade. Existe, por exemplo, no caso de idosos acamados ou pessoas com mobilidade reduzida que não conseguem deslocar-se à clínica, existe a possibilidade do médico se deslocar à casa das pessoas. Mas os alunos não têm essa oportunidade, isso não há dúvida. Os alunos não estão incluídos nessa possibilidade de ir visitar os doentes à sua casa. Mas mesmo na residência, mesmo quem pode fazê-lo, não tem nada a ver com a maneira como as visitas domiciliárias são realizadas aqui. Sim, as visitas domiciliárias aqui são muito humanas, nós vamos com o ACS, dirigimos-nos com ele à comunidade, e a própria interação do ACS e dos pacientes é uma coisa bonita de ver, como eles confiam no ACS, como eles confiam no profissional de saúde. Acho que foi uma das coisas que eu mais gostei de fazer durante o meu intercâmbio mesmo. E o que vocês poderiam ainda acrescentar como recomendações aos colegas portugueses que venham a desejar fazer o intercâmbio no Rio de Janeiro? Que venham já, que não hesitem, que não pensem duas vezes antes de se meterem no avião e virem para cá, porque nós já temos saudades e ainda não fomos embora. Verdade, sim, por tudo, porque é uma cidade linda,
é uma cidade que, apesar das desigualdades que existem, é uma cidade muito rica, muito rica culturalmente, que nos enriquece, nos faz crescer muito. Temos que apanhar o ónibus, que às vezes apanhamos com um pouquinho de receio, porque será que isto é seguro, será que isto não é seguro? Mas quando a pessoa habitua-se, acaba por se misturar com o resto. Claro que dá medo no início, mas depois isso é uma coisa que passa. E em termos práticos, em termos teóricos, em termos das pessoas, como nos recebem, como a faculdade nos recebeu, os preceptores, os colegas, sim, sem dúvida. Sem sim. dúvida, é para desenvolver vir a capacidade de, que é uma coisa que nós em Portugal, e eu espero que este depoimento sirva para as faculdades de Portugal, passarem a acreditar um bocadinho mais nos alunos, passarem a depositar um bocadinho mais de confiança, de que nós, ok, estamos no 5º ano, temos 4 anos de teoria, mas como é que é possível que nós, ficando sempre em Portugal, terminemos o curso sem ter dado uma consulta sozinhos? Sem ter atendido um paciente sozinhos, Se essa oportunidade nunca nos for dada durante o curso, nós também nunca vamos mostrar que somos merecedores dessa confiança. Exatamente. Portanto, tem que haver possibilidade de nós fazermos mais coisas nos nossos hospitais em Lisboa. Sim. Sem os alunos são importantes. Têm um papel. Pela medicina da família, os alunos têm um papel. Se todos os internos, os alunos no caso, deixarem de ir um dia, a clínica para, porque não há pessoas suficientes para atender toda a gente. Claro que a demanda populacional cai no superior de Portugal, sem dúvida, e por isso é que eles provavelmente são mais necessários do que nós lá, mas que se as coisas não mudarem em Portugal, então que as pessoas que venham para países como este e que tenham essa oportunidade de... Vocês se sentiram apoiados pelos professores e pelos preceptores da rede? Excetuando um pouco na psiquiatria, eu aproveito para ser sincera e depoimento real, na psiquiatria que eu acho que não, mas eu acho que não foi por falta de vontade dos médicos, eu acho que é porque não está estruturalmente preparado, ou seja, eu acho que não existe uma rede consistente de apoio aos internos, aos alunos, não é? Que há uma exceção na experiência. É uma exceção. No nosso caso foi uma exceção, porque nós já tivemos a oportunidade de falar com outros colegas que realizaram o estágio de psiquiatria aqui, não foi? Sim, acho que sim. E percebemos que não tinha nada a ver com o estágio que nós realizámos, que é um estágio muito mais prático, apesar do nosso centro ser o centro de referência, e nós agradecemos muito ter-nos sido dado essa oportunidade de realizar num hospital tão bom como o IPUB, mas que eles aqui acabaram por, se calhar, trabalhar mais, fazer mais coisas. Nós não nos sentimos tão puxadas como nas outras. Vocês não tinham outros colegas internos com vocês, porque não há internato em psiquiatria. Não há. Exato. O internato de saúde mental é feito na rede, integrado ao internato de medicina de família e comunidade, num tempo muito mais longo do que o que vocês estiveram. Então, sem dúvida. é uma situação de exceção em relação aos outros internatos. Mas eu agradeço, claro, a apreciação de vocês, que é sempre importante, né? E vocês sentiram a presença de professores e preceptores supervisionando, de um modo geral, na pediatria também? Sim, na pediatria, então. Na pediatria foi onde sentimos mais. Eu acho que na pediatria nós devemos agradecer essencialmente ao professor José, que nos recebeu desde o primeiro minuto, que foi disponível em tudo, que esteve sempre pronto para nos ajudar. Ele foi incrível. Foi a primeira vez que fomos, digamos que, lançadas no mundo de dar consultas, de ter doentes. Sim. E nós, falo por mim, mas acho que as minhas colegas também, tínhamos medo de início, muito receio. Foi o primeiro internato. Foi o primeiro internato. E quando nós chegámos, eu lembro-me de nós dizermos logo, estávamos a conversar entre nós dissemos logo, não quero, não me deem nenhum doente, porque eu não sei, eu tenho medo, eu vou fazer asneira, eu não vou saber como fazer. E lembro-me na altura o professor Giuseppe, com muita calma, muita paciência e muita atenção, dizer: vocês podem acompanhar os vossos colegas na primeira semana, mas o objetivo é vocês saírem daqui sem medo de ver crianças. Exato. E assim foi. E assim foi, porque no final dessas 5 semanas, aliás, ao final da primeira semana, nós já nos sentíamos minimamente capazes de fazer como os nossos colegas, e nas 4 semanas seguintes já conseguimos atender. Mas é engraçado que nunca me senti não acompanhada, porque eu senti sempre que eu tinha o meu prontuário, podia atender o meu doente, mas qualquer dúvida que eu tivesse, a responsabilidade eu podia partilhá-la com o professor e perguntar ao professor, e ele nunca me ia deixar sozinha ou desacompanhada ou com medo ou receio. E isso também foi muito bom
foi uma coisa que eu gostei muito de sentir aqui. E como foi a relação com os colegas internos, os alunos da Faculdade Tão de boa. Medicina brasileira? Muito boa, muito boa. Nós contactamos, acho que com os internos, muito mais na pediatria, precisamente. Sim, em pediatria. Que tínhamos que estar juntos todos os dias, a atender juntos, ir para a maternidade e vir aqui para o fundão. E há mais atividade de grupo. É mais atividade de grupo, sim. Fizemos mesmo muitos amigos, que vamos levar, de certeza, no coração para Portugal. Inclusive, já temos uma amiga que vai para Portugal Já agora. temos, exato, uma amiga brasileira, claro. Que fará o intercâmbio em Portugal. Exato, E exatamente. o Lucas também. E O Lucas também. Esperamos que eles gostem tanto como nós gostamos cá. Sim. Os alunos que vocês já se tornaram amigos de vocês vão também para a nova... Sim, Alguns a sim. mesma. Sim. Os dois Sim. que nós sabemos vão os Que dois vão para a para a nova nova. também. Sim. Que bom. E Tiveram boas entretanto é referências. engraçado porque esse Lucas, que eu conheci na Medicina da Família e da Comunidade, ele diz-me que conheceu um aluno português que há 2 anos atrás fez o internato de cirurgia com ele. Ou seja, ele conheceu 2 gerações de alunos portugueses a vir para de cá. intercâmbio. Da nossa faculdade. Que agora já entrou na especialidade lá. Mas é engraçado ver como é que o mundo tão grande, dos E tão países tão pequeno. distantes, as redes O mundo se é uma cruzam. ervilha. É porque os alunos brasileiros ficam 1 ano e meio realizando internatos. Sim, Treinamento sim, em exatamente. Exato. Exato. E nós temos o objetivo realmente de formar ao fim dos 6 anos um aluno capaz de assumir a responsabilidade de ser médico, Claro, que é diferente em Portugal. sim, É. sem Os dúvida. 6 anos de curso não têm esse objetivo de terminalidade em Portugal. Sim, Não, sim, mas sim. também toda a formação acaba por ser diferente. A nossa residência é muito mais longa. É diferente, é totalmente A diferente. maneira como as coisas são feitas são próprias para demorar mais em Portugal. Eu E gostaria que faz vocês tudo mais sentido ser dessem mais rápido. um pouco mais de informações, até para contextualizar por que para vocês foi uma grande surpresa e uma oportunidade atender pela primeira vez paciente, porque há todo um contexto, né? Sim, porque Vocês poderiam em nos Portugal informar? normalmente nós fazemos 6 anos de curso, 1 ano do internato comum, que é na verdade é igual ao internato aqui, que roda pelas diferentes especialidades, e depois aí a gente escolhe uma especialidade e faz o equivalente à residência. E lá a residência mais curta são 4 anos. Portanto, é expectável que o médico chegue ao primeiro ano de residência sem ter as Experiência? skills básicas que aqui já se pressupõe que o médico acabe o 6º ano com essas skills. Portanto, aqui toda a formação é mais rápida. Por exemplo, o médico de família, não é? A residência são 2 anos e eles acabam por nem ter equivalência lá, que foi uma coisa que nos comentaram também no internato. E eles fazem um processo de formação académica muito mais rápido, que aqui faz todo sentido, porque a essa necessidade é muito maior, exatamente. a população é muito maior, há uma necessidade mais de ter o médico para amanhã, de ele vir já formado, de ter essa capacidade de atender, que em Portugal acaba por não ser. Nós somos 11 milhões, mas no país todo, pronto, está meio espalhado. Sim. E não Agora já faz, temos dificuldade em entrar para a não especialidade. faz assim tanta diferença para o país demorar 10 anos a formar um médico. Para nós faz, se andarmos aqui a estudar os textos, nunca mais acaba. Mas na verdade, para o país não faz tanta diferença, e aqui faz. Eu acho que aqui há mais essa necessidade de ter a saúde precisa que o médico se forme mais rápido. O sistema precisa que eles venham já capacitados para atender. E isso faz-me todo sentido. Mas não menosprezo ao mesmo tempo a formação portuguesa, porque acho que de facto o contexto é diferente. Só que fico muito agradecida de ter tido a experiência de, nesta fase da minha formação, ter Exatamente. É isso podido dar mesmo. um passo mais além. Sim. Acho que me enriqueceu a minha formação como pessoa, como futura médica, foi algo que me fortaleceu, mas que faz sentido que de facto a minha formação demora mais tempo no contexto do país onde eu estou inserida. Exato. Apenas. Mas que não tenho dúvidas nenhumas que cresci muito com esta experiência e repetia tudo de outra vez. Sim. E outra vez, e outra vez, e outra vez. Nós, inclusive, no outro dia estivemos a comentar que o ideal teria sido nós termos vindo um ano inteiro e ter feito o internato cirúrgico, o médico, o rotatório de cirurgia, o rotatório de medicina e agora estes 3. Que o único arrependimento foi termos ficado Temos só 6 ficado meses seis meses e não e não um termos completo. ficado 1 ano. Mas pronto.
Nós já recebemos aqui alunos por 8 meses. Sim, que são os 2 semestres. Exatamente. Não é? Pois. Geralmente o aluno português não quer ficar o ano todo porque tem a prova do resto. Porque depois no Porque final eles do outro têm ano a muitos seguir. Exato. Mas se eu pudesse voltar atrás, neste momento, Tínhamos eu vindo tinha no outro vindo semestre. um ano, tinha ficado os 8 meses, mesmo. No 5º ano ou no 6º ano? No quinto. No sexto é Lá está, complicado. já temos o Harrison no fim, já temos que estudar para a prova, precisamos desse ano para focar na prova. Não, Mas eu durante acho o que 5º mesmo ano, o eu nosso se pudesse... estágio de tinha- 6º ano é mais autónomo. O Sim, nosso 6º espero ano que faz sim. mais sentido eu trocar o meu 5º ano português por aqui do que trocar o 6º, porque o 6º ano lá em Portugal Sim. é um pouco mais parecido com aqui, com este internato. Portanto, eu acho que vir no 5º enriqueceria muito mais a minha experiência do 6º. Verdade. Exatamente. Eu acho que nós depois chegamos ao 6º ano lá Com muito- e com outra- sim, ainda aproveitamos mais. Nós o até que- comentámos entre nós que se agora chegássemos a Lisboa e fôssemos para o hospital e não nos dessem um prontuário, não nos derem Nós um íamos paciente, ser completamente eu vou-me inúteis. sentir inútil e não vou querer ficar lá a fazer só a olhar. Exato. Já não quero. Fazer de sombra. Sem dúvida, a experiência prática aqui é mesmo muito boa. É muito melhor que em Portugal. Para fazer um 5º ano, sem dúvida. Ai, vim outra vez. Sem dúvida. Mas vocês teriam algo mais que quisessem ainda acrescentar sobre essa temporada de 5 meses na UFRJ? Acho que já dissemos tudo. Já dissemos Já tudo. aconselhámos as Fica pessoas. que o estão em conselho dúvida. para os colegas Sim. que não hesitem, que se Exato. tiverem a oportunidade que venham mesmo. Sim. Nós também tínhamos medos, nós também tínhamos receios, também tínhamos inquietações relacionadas com o a intercâmbio, cidade, sim. que facilmente se dispersaram e veio ao de cima só a parte boa, Sim. porque valeu mesmo muito a pena em todos os sentidos. Pessoal, profissional, Tal e qual. tudo. Então, nós agradecemos muito. Para nós também é um prazer ter alunos portugueses como vocês, da Universidade Nova de Lisboa, como da Universidade de Lisboa, do Porto, de Coimbra e dos outros países, e certamente vocês também vão receber muito bem os nossos alunos Esperemos que brasileiros. sim, sem dúvida, sem dúvida. Até porque vamos rodar ao mesmo tempo que eles lá. Vamos fazer as mesmas. Já há planos. Já há planos, exato. já temos Já planos. está tudo exatamente. combinado. Já está tudo combinado. Então está certo. Eu agradeço muito Nós em é que nome da agradecemos. Faculdade de Medicina. Obrigada. Obrigada. Nós estamos tendo a oportunidade de ouvir 3 alunas da Universidade Nova de Lisboa, do 5º ano de Medicina, que conosco realizaram 3 internatos durante 5 meses e se integraram de uma forma muito expressiva com a universidade, a Faculdade de Medicina e a cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que o intercâmbio internacional de alunos de graduação é uma oportunidade fantástica para tanto os nossos alunos brasileiros como os alunos internacionais. A Faculdade de Medicina tem uma enorme satisfação e desenvolve esse programa há cerca de 10 anos. Nós iniciamos em 2008, com progressiva ampliação de países e vagas para estudantes estrangeiros e com progressivo número de alunos brasileiros da UFRJ que vão realizar um intercâmbio fora do Brasil. Obrigada. Obrigada. E boa Obrigada, sorte. nós. Muito obrigada. Obrigada.